Muito bem, então eu pediria que vocês pudessem chegar à página 241, lembrando que nós, da última vez, fomos bem adiante no tema número 2 do módulo 4, que vai nos falando sobre os espíritos errantes. E aí nós vimos, por exemplo, sobre o conceito do que sejam eles, nós vimos a respeito da natureza no plano espiritual, nós vimos também a locomoção na espiritualidade e também iniciamos na página 241 e retomaremos daqui o item 1.4, a comunicação entre os espíritos desencarnados. Então, nós vamos prosseguindo neste capítulo e provavelmente vamos iniciar o capítulo seguinte ainda hoje. Então, só para retomarmos, o item 1.4 nos diz assim: os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais, mas utilizam também a linguagem articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental, o que é bem natural, simples e lógico de nós concebermos. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Então, neste parágrafo, nós temos, de novo, um ensinamento relevante em que, independentemente da condição moral de certos espíritos, na verdade, de todos eles, nós temos mecanismos análogos que resultam da ação mental, sejam aqueles que geram benefícios, prosperidade, cura, vida feliz, como em oposição a isso tudo, aqueles que se demoram nas regiões inferiores seguem gerando há milênios quadros mentais que geram, por sua vez, dramas de influências obsessivas para a vida tanto de encarnados como para a vida espiritual de desencarnados que são sujeitos a essas influências, vamos dizer assim, tão negativas, né? Pois bem, seguindo adiante, os espíritos de mediana evolução não se desvinculam dos ditames linguísticos de imediato, os que lhes caracterizavam o idioma pátrio da última reencarnação. O que também é natural, porque se nós vivemos muitas décadas, em média, no plano material, são nossos espíritos que vivem aqui. Então, nós nos condicionamos
nós nos habituamos a utilizarmos essa ferramenta de comunicação, que é a voz, a linguagem, o aparato da palavra, né? Durante tanto tempo. Então, do outro lado, recém-chegados, nós vamos continuar nos tentando comunicar através da ação verbal, né? Ainda mais dependendo do plano espiritual, onde cada um de nós vai viver em seguida após a morte física. É claro que depois, variando as condições na erraticidade, variando tudo de acordo com a condição moral de cada um, nós vamos nos adaptando a outras formas de comunicação não verbal, deixando cada vez mais essa palavra articulada para nos comunicarmos telepaticamente, eu diria, tão somente. Então, tudo é bom, tudo é válido, mas o que é bom mesmo é que, independentemente das ferramentas utilizadas, nós possamos conviver e possamos interagir no mundo espiritual da maneira mais elevada, através dos valores que nós conquistamos e das ferramentas de evolução que jazem nas nossas mãos. Isso é sempre uma questão pessoal, né? Então, mais adiante, todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente, após desligar-se do corpo físico. Muito bem. Outra lembrança que é interessante nesse instante é a ideia de que somos muitas nações, culturas e povos. Temos inúmeras línguas ou idiomas que são vivos e outros que são tidos como mortos, né? E que correspondem a toda a história dos povos e da humanidade. Então, todos os idiomas têm a sua importância. Tanto é que, no mundo dos espíritos, quando as pessoas têm consciência, têm maturidade, compreendem o valor da cultura e das questões ligadas às artes e do avanço espiritual, dos processos de comunicação entre as criaturas humanas, nós podemos, além de outros cursos, fazermos cursos de idiomas, os mais variados, usando o período da erraticidade para ampliarmos a nossa cultura nos termos da comunicação linguística. Então, por opções pessoais, por sugestões de espíritos superiores, já antecipando os lugares para onde nós iremos no futuro, nós podemos estudar diversos idiomas neste período. De tal maneira que há espíritos que, quando estão no mundo material, conseguem aprender e falar com muita naturalidade dezenas de idiomas. E tudo isso é uma construção. Aonde que construíram? Ao longo da história. E muitos deles usaram o período entre uma vida e outra para se capacitarem, conhecendo os mais diversos, para a sua cultura geral, tanto quanto preparativos para novas encarnações, seja no mundo árabe, no mundo islâmico, no Ocidente, no Oriente, e assim por diante, né? Uma lembrança que eu tenho, né,
pela importância do Esperanto, que é uma língua universal, que é um idioma que facilita o intercâmbio entre as pessoas de origens diferentes, né? Muitas pessoas, antes de renascerem, matriculam-se em cursos de Esperanto, comprometendo-se a divulgá-lo, vivendo essa realidade e procurando promover um idioma que favorece a confraternização entre os povos. Porque o idioma é algo que vincula os países entre si. Então, se a língua inglesa e a língua espanhola são as mais importantes hoje em dia, porque as mais conhecidas e faladas na maioria dos países, há uma proposta do mundo maior quanto ao Esperanto, de tal maneira que um dia nós vamos estudar Esperanto em qualquer escola da Terra, no plano físico, como se pode estudar no mundo espiritual. Então, é uma ideia para nós lembrarmos por agora, já que o tema são os idiomas. Então, vamos lá. O item 1.5, alimentação dos desencarnados. E o texto nos alcança dizendo: não há dúvidas de que os desencarnados se alimentam, mas de forma diferente da usual no plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriado à ingestão de alimentos mais fluídicos. André Luiz explica que os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito, que, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, vale lembrar, quando da leitura de Nosso Lar, nós vimos que há diferentes processos alimentícios, mas, em geral, há uma espécie de uma desmaterialização quanto àquilo que o ser humano conheceu em vida, na vida terrena, numa encarnação qualquer. Então, aquilo que é muitas vezes um alimento característico do plano material, em colônias diferentes, quanto mais elas são próximas da Terra, do plano material, mais há semelhança, mas vai havendo uma diversificação até que as coisas sejam muito mais etéreas, sutis, quintessenciadas do que aquilo que nós conhecemos como que no plano físico. Por isso que isto também, além da questão da comunicação, a questão da alimentação sofrerá adaptações, mudanças. E lembrando que nós já morremos muitas vezes, nós já vivemos em domínios diferentes na erraticidade e em todas as oportunidades alguma coisa nova, diferente, nós tivemos oportunidade de conhecer. Mas, claro, voltando a uma nova encarnação, nós temos que nos submeter àquilo que é mais convencional da alimentação humana na Terra. Então, meus amigos, é interessante isso, porque nós vamos vendo que o mundo espiritual nos convida a uma desmaterialização progressiva neste processo também, em que a coisa vai ficando mais espiritualizada porque menos densa. Mas ninguém vai viver, num primeiro momento,
dependendo das regiões do mundo espiritual, não há fome, não há privação, não há sofrimento por carência alimentar. Porque ali, dentro da grande variabilidade, há muito mais facilidade de que todos recebam, obtenham, tenham acesso aos alimentos próprios para cada condição particular. Eu também me lembro, e não está na apostila, que inúmeras vezes em reuniões mediúnicas, quando nós vamos resgatar coletivos de espíritos que estavam vivendo as agruras de uma guerra no mundo espiritual, procurando ajudá-los todos, né? Muitas vezes eles em condições muito precárias, de sofrimento, esquálidos, rastejando pelo chão, sem nenhum conforto. Pelo contrário, muito longe disso. Nós, através de campos benéficos, nós os levamos para situações de transição entre o nosso plano, entre os lugares tristes onde eles estavam, e antes de serem recebidos em colônias e regiões melhores, nós os convidamos e os acolhemos em lugares onde plasmamos, por exemplo, uma mesa longa e farta, com alimentos simples, como um caldo nutritivo, uma sopa, além de pão, fruta, água e mel. É um exemplo, porque não se pode conceber um salto qualitativo, porque não que a natureza não dê saltos, ela dá. A mecânica quântica é baseada em saltos, mas não é essa a ideia de transição. Então, como são eles egressos, como nós seríamos, de hábitos muito arraigados, né, para eles já ganharem a nutrição e poderem dessedentar-se, nós criamos este ambiente, eles se acomodam em torno da mesa, é uma mesa que não tem fim, no sentido de que ela pode acolher um número imenso de espíritos. E eles ficam ali uns minutinhos, eles absorvem o alimento. E uma vez saciados, eles já começam a ter toda uma energia nova, advinda do processo de alimentação, que guarda lembranças daquela alimentação quando eles estavam encarnados, que é aquela que nós temos hoje, porque estamos acá. Acá que eu digo, aqui deste lado. Então, depois eles são convidados e levados, uma vez saciados, para o repouso, para o acolhimento, em outros níveis dessa receptividade amorosa que os benfeitores oferecem a eles. Muito bem. Fica essa lembrança. Então, vamos agora para a página 242, e da alimentação nós vamos para a vestimenta dos desencarnados. Então, nós já ficamos imaginando, né, que os desencarnados, a qualquer nível, usam roupas. Então, vamos ver melhor essa questão. Em geral, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em tecidos de gaze parece costume geral no mundo dos espíritos.
O vestuário dos espíritos menos evoluídos varia enormemente, atendendo a gostos pessoais que variam de trajes mais simples aos principescos. Há, inclusive, espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Depois de sua longa e bem-sucedida experiência como médium, Dona Ivone conclui: os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhes apraz. Exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida. Por isso mesmo, a aparência destes últimos costuma ser chocante para o vidente. Pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, eram aqueles que eu me referi. Eu não me referi a todos, mas guarda a relação com que ela acaba de nos trazer. Como que empapados de lama ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou cepas que lhes envolvem os ombros, e não raro, mascarados por um saco negro enfiado na cabeça, com duas aberturas à altura dos olhos. Longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de canos altos. Então, quando nós examinamos, né, o texto de Dona Ivone, ele, como outros textos, nos dá uma ideia dessa variação e também nos ajuda como que a estimarmos a condição espiritual de qualquer desencarnado também pela sua vestimenta. Lembrando que as cores fortes e escuras, em geral, caracterizam aqueles de menor evolução. Enquanto que as cores claras, os materiais diáfanos, luminosos, revelam a competência moral e espiritual dos seus usuários. Então, é bem simples isto. Só temos que ter um pouco de cuidado, porque um que outro pode mimetizar uma tal suposta condição espiritual, não é? Fazendo algo falseado para que outros com vidência que os vejam, creiam que se tratem de espíritos melhores, quando, na verdade, estão burlando, estão tentando enganar. Mas fora isto, fora um pouquinho de cuidado, tudo é muito óbvio. E aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, aqueles que entram em contextos através da sua vidência, desdobrados, interagindo no mundo dos espíritos, vão conhecendo isto tudo e vão percebendo essas diferenças. E neste entra-sai em regiões diferentes, essas questões trazidas hoje, elas são bem como que verdadeiras, bem reais. É claro que existem contextos muito inferiores onde nem vestimenta há, porque aí acontecem outras questões envolvendo a zoantropia,
E aí aqueles espíritos humanos com formas animalizadas não usam roupagem alguma. Tanto quanto no outro extremo, espíritos muito adiantados, né, podem nem mostrar a figura humana deles, e sim como uma estrela, um sol, um elemento humano sem a forma humana, mostrando o seu amor, a sua condição intelectual, interagindo com o grupo espírita, o grupo mediúnico, mas sem envolver essas questões tão humanas, como é o caso da vestimenta. Então, como a Terra é um mundo de expiações e provas, é um mundo bastante limitado quanto à evolução dos seres humanos que aqui vivem, nós também podemos imaginar como devam ser as questões nos mundos superiores, tanto em relação à apresentação dos espíritos, à natureza de tais mundos, tanto na sua materialidade como na sua fluidez. Ao mesmo tempo, apresentações, aparências, olhares, sorrisos e também os processos de diálogos entre eles. Então, nós não podemos esquecer que o que nós estamos examinando, né, esse tempo todo em várias questões, tudo isso se prende a um planeta como o nosso, a Terra, que é como é. Então, é ele que nós precisamos nos enfronhar e conhecê-lo bem, até para que no futuro também possamos ter acesso a outros mundos, seja para uma visita, seja para um conhecimento, um curso, um estudo, né? E lá no grande futuro, para alguns, aqueles que retornem aos mundos de onde vieram ou tenham um acesso novo a uma condição planetária bem melhor, bem diferente da nossa. Então, para concluirmos o capítulo, o último parágrafo dele, os espíritos superiores, ao contrário, apresentam-se aureolados de luminosidade safirina. Suas vestes são brilhantes, vaporosas, resplendentes, resplandecentes. É o caso de Matilde, citado no livro Libertação, de André Luiz, e de Bittencourt Sampaio, registrado no livro Voltei, do irmão Jacob, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier, livros astros da FEB. Então, reparem que ele traz a citação de dois casos. Em meio a toda a grande literatura mediúnica, através de Chico Xavier, a apostila nos recorda de dois casos, sugerindo que são como que exceções no nosso dia a dia, envolvendo as questões espirituais que na Terra nós temos acesso. Então, no futuro, será diferente. Então, aquilo que hoje é exceção, mais adiante, claro que daqui a muito tempo, será a regra. Até que, na verdade, a Terra já seja um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo já num caminho adiantado da regeneração ou já completando a fase que vai se iniciando por agora e que demandará milhares e milhares de anos para qualquer um de nós que tenhamos a chance de permanecer no planeta durante esse período.
Então, eu estou aqui pensando se nós, então, antes de trabalharmos a questão seguinte, lá na página 245, o tema número 3, se nós não aproveitamos que estamos concluindo o capítulo para abrirmos para perguntas e respostas sobre estas questões que nós estamos vendo por último, tanto no sentido do que vimos das últimas vezes, como naquilo que estamos vendo agora. Fiquem à vontade, se desejarem trazer alguma observação ou mesmo uma questão qualquer. Então. Doutor Sérgio, boa noite a todos. Eu tenho uma curiosidade sobre vestimenta. No momento que a pessoa está desencarnando, saindo do mundo físico e entrando no mundo espiritual, qual seria a vestimenta dele? Porque a pessoa deve estar um pouco perturbada, nem deve pensar em vestimenta, talvez, né? Aí eu pergunto, qual seria o natural da vestimenta dele nesse momento? Muito boa questão, Sérgio. Boa noite. Olha, nós temos uma tendência, não é, de nos vestirmos de um modo ou de outro ao longo de toda uma vida, né? Imaginando a média de vida dos encarnados na Terra, né? Podendo, claro, ser mais curta ou mais longa, mas pensando numa média. Então, em geral, nós vamos, ao longo da vida, criando roupagem espiritual particular, dependendo do que nós estamos vivendo anos e anos. Ao mesmo tempo que nós escolhemos no armário a vestimenta para ocasiões diferentes, nós também vamos formando mentalmente algo que diga respeito, que se relacione com os nossos pensamentos, ideias, ideais, escolhas. Então, após a morte, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós temos uma vestimenta média. E é com ela que nós estaremos chegando do outro lado, não é? E aqui no nosso mundo e nas nossas condições, nós vamos estar nos apresentando com algo que não seja desconhecido nosso. E também é uma maneira de nós, já do outro lado, começarmos a interagir com outras pessoas, desencarnadas também, com as suas vestimentas próprias. Então, aquele ou aquela que sempre valorizou demais as questões de boa apresentação, valorizando questões físicas, estará com uma vestimenta compatível. Aqueles ou aquelas que foram, ao longo das suas vidas, se preocupando menos com a aparência pessoal e mais com as virtudes, estarão se desfazendo dos condicionamentos todos, seja da alimentação, seja da vestimenta, seja da maneira de se comunicar. Então, também é uma forma de nós imaginarmos, Sérgio, que cada um vai se apresentar do jeito que pode, do jeito que construiu ao longo, não só da última vida, mas essa última tem uma importância grande, mas ao longo de muitas. Por exemplo, alguém que já viveu como um padre, um jesuíta, tanto no plano físico como na espiritualidade, não talvez tenha se envolvido tanto nos costumes humanos na última encarnação.
se desvencilha do corpo, se desvencilha junto das coisas que vestiu por naturalidade na última vida e retoma uma vestimenta do tipo túnica, clara, simples, sem nenhum ornamento, porque ele ou ela já não tem afinidade com ornamentos físicos, visíveis, porque já entenderam que o que é mais importante nunca foi a aparência. Então, isso aí também, né, Sérgio, é muito pessoal. Ok, doutor. Obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Então, alguma outra questão? Boa noite, doutor Sérgio. Oi, Feline, boa noite. Tudo bem? Tudo Doutor bem. Sérgio, em relação à alimentação, nas regiões mais densas, nas subcrostais, por exemplo, né? Na primeira e segunda esfera, segundo Mário Frigeri, não há alimentos, não há onde esses espíritos possam aurir essas energias, esses fluidos, ou há e eles não conseguem perceber, como acontece, por exemplo, aqui na crosta, que espíritos buscam fluidos nos cemitérios, né, em corpos de recém-desencarnados ou em matadouros. Então, minha pergunta seria se nessas nas regiões subcrostais não há alimento, ou há e eles não conseguem perceber. Feline, nessas regiões, vamos pensar em termos de umbral médio para inferior. O médio é a nossa vizinhança, a vizinhança em relação aos encarnados. Mas daí para baixo vai havendo características de vida, tanto de indivíduos como de grupos, famílias, coletividades. E aí, primeiro, vários níveis diferentes dentro de uma mesma esfera de vida, porque a coisa é progressiva. Não há como que fronteiras específicas ou portas que abrem e fecham. É uma questão gradual. Então, espera-se, pressupõe-se que, dependendo de cada país, de cada cultura, de cada povo, de cada pessoa egressa do mundo material, e onde ela se coloque, tanto quanto dorme ao adormecer, como ao desencarnar, tudo seja relativo, vamos dizer, à sua situação e ao ambiente onde ela pode se deter. Então, quando nós lembramos de André Luiz, que foi o grande exemplo do que pode se encontrar do outro lado, uma maneira muito mais objetiva para o conhecimento do espírita sobre o que pode encontrar depois para si ou para qualquer um, na verdade, ali você não vai encontrar mesas fartas ou situações conhecidas no plano humano. E aí cada um também vai se adaptar como possa. Pode, por exemplo, sair atônito procurando o alimento, encontrando ou não, raciocinando, pensando, conversando com outros, interagindo. Aonde que eu posso me alimentar? Aonde que eu posso beber uma água limpa? Quando, às vezes, no seu entorno, não há nada de positivo em relação ao que havia antes. Outros vão viver uma anestesia intelecto-moral em relação ao que viviam antes, porque vão se deter em si mesmos, nas suas dificuldades, do seu sofrimento pessoal após a desencarnação, e nem pensarão propriamente além de olharem no entorno e não encontrarem nada, não estarão visando esse tipo de busca por recursos de sustentação e de vida.
como aprenderam e viveram antes de morrerem ou desencarnarem. Então, Feline, tudo é muito variável, mas o que mais importa é o pensamento, o sentimento, as lembranças, as expectativas, o grau de liberdade de cada filho de Deus quando volta para o mundo dos espíritos. Onde vai estar? Em que condições pessoais? Quem no entorno? E o que pode buscar alcançar pelo pensamento? Então, isso é muito variado. Obrigado, Felipe. Muito bem. Vamos adiante, então? Vamos voltar para a apostila? Então, vamos agora, meus amigos, para a página 245. Vejam lá o tema 3. Venham comigo. As comunidades do plano extrafísico. Essa é uma maneira de se referir às colônias, de um modo geral, né? Plano extrafísico, leia-se plano espiritual. Plano espiritual, amigos, é só para os desencarnados? Ou é para todo mundo? É para todo mundo. Nós, quando dormimos, estamos lá. Até quando nós estamos acordados no dia a dia, algo nosso fundamental está lá. Mas, claro, quando estamos mortos, como se costuma dizer, quando estamos desencarnados, nós estamos, então, inteiramente no mundo espiritual. E eu vou até lembrar, não é nem tão inteiramente assim, porque os desencarnados, por algo da natureza espiritual, continuam fazendo parte da vida humana no plano físico. Claro que de uma outra forma. Então, os desencarnados estão, em parte, no plano físico. E os encarnados estão, em parte, também na erraticidade mesmo. Então, vamos ver um pouquinho sobre isto. Sérgio, Com a morte Sérgio, do corpo... Pois não. Sérgio, sou eu, Samira, desculpa. Eu estava esperando ver se eu conseguia fazer a pergunta É que eu não antes. vejo a sua mãozinha, porque a minha tela, ela só mostra a mim mesmo e mais uma pessoa, entendeu? Mas fale, Não, Samira, eu entendi, é que eu por favor. tô com um bebê dormindo, aí eu não posso também falar muito alto. Espero que você não Tá, esteja me ouvindo. pode Então, cochichar, tá bem. é sobre essa questão que o Fellini trouxe também relativa à questão da alimentação, né? Que você já deve imaginar o que pode ser que eu vou perguntar. Sobre a questão da alimentação, em que a gente lê, por exemplo, quando o benfeitor Alexandre, quando lá no Irmão X, tantas evidências já falando como os matadouros chamam por espíritos inferiores que ficam ali se alimentando daquela energia pútrida. O benfeitor Alexandre não mede palavras e fala que nós fazemos do nosso corpo um cemitério quando consumimos carne de animais mortos, né? Tem tantas colocações bem esclarecidas dentro das obras da doutrina espírita, falando dessa questão do consumo de carne, né? Chico Xavier foi super elegante ao dizer que cada um de nós também temos o nosso momento, em uma pergunta assim, particular dele, pessoa respondendo, né? Para adotar esse tipo de dieta isenta da proteína animal, mas ao mesmo tempo fica tão evidente, né? O Espírito Benfeitor Alexandre fala até que nós agimos como obsessores dos animais.
Então é tão duro ouvir isso, sabe, e a gente fazer tão pouco diante de tantas evidências. Eu queria, assim, dividir isso com vocês, né. Você sabe que eu sigo esse tipo de dieta e prezo isso para minha família e a todos quem eu posso presentear também com presentes veganos, eu faço isso. Mas, enfim, eu queria só registrar isso mesmo e lembrar dessa condição, né, dos matadouros, o quanto que isso atrai espíritos, assim, que vão atrás desse sangue, né. É uma pena que isso ainda não está tão claro, até mesmo para nós espíritas que já lemos essas obras, e isso às vezes passa batido, porque ainda talvez não teve um espaço para conversar sobre isso. Muito bem, Samira. Nós nos lembramos, né, que é um planeta atrasado, né, que tem uma história longa, tem muitos povos, culturas, em que a questão da alimentação também é muito variada, né, com graus assim diferentes de apegos aos elementos assim da natureza. Essa questão, ela é mesmo assim. Há uma manutenção de forças da parte de espíritos inferiores altamente perversos, predadores da vida humana e da natureza, que são aqueles que buscam o sangue dos animais, e há outros que ainda, de uma maneira mais delicada, buscam o sangue humano, induzindo aos abortos provocados, induzindo aos suicídios, induzindo aos sacrifícios humanos que aconteceram na história do mundo. Então, tudo é muito grave, porque o sangue dos seres, de modo geral, eles têm a ver com energias densas que servem de alimento. Então, tudo isso é uma questão de tempo, de amadurecimento, tudo isso é uma questão de se divulgar, dialogar, de fazermos tudo o que é possível para que essas informações se espalhem. Nós não podemos esquecer, né, que espíritas no mundo, nós somos muito pouquinhos do ponto de vista percentual, 0,7 milésimos%. Então, é uma semente. Mas mesmo entre nós, o grau de amadurecimento para muitas coisas, não só para esta, é muito variado. Então, tudo isto é elemento que nós devemos cuidar, não é? E fazermos o esforço que nós devemos fazer para estudar essas questões, não é? E cada um fazendo o melhor que pode sobre isto. Eu só gostaria de lembrar que existem outras questões, não é? Que vale a pena deixar como uma ressalva, porque às vezes existem pessoas que são vegetarianas, que são afiliadas a coisas de uma natureza mais simples na alimentação, mas espiritualmente, moralmente, estão ainda muito envolvidas com a tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da indiferença. Por outro lado, existem pessoas que são aquelas que apreciam alimentos que são alimentos mais densos, que envolve a vida de seres, entre aspas, inferiores, e que são pessoas que alcançaram uma condição espiritual extraordinária. Então, em nome de uma bandeira, em nome de algo que nós todos sonhamos para o futuro, que nós sonhemos em termos amplos, e não apenas escolhendo
os temas que nos afetam mais diretamente. De qualquer maneira, muito obrigado, Samira. Ficam essas reflexões pela contribuição que vocês todos trouxeram através das perguntas. Muito obrigado, Samira, também, viu? Posso aproveitar e perguntar sobre isso, bem rapidamente? Claro. Assim, eu uma vez li num livro chamado Fisiologia da Alma, do Ramatismo, e a minha pergunta é assim, tem repercussão no perispírito o tipo de alimentação que a gente tem? Eu entendo essa importância de não polarizar, não focar, hiperfocar em um ponto e ignorar a questão moral. Mas uma pergunta, uma coisa ajuda a outra, né? Não é regra, mas é essa pergunta a alimentação do desencarnado, né? E a gente vê também nos centros, assim, antes de tratamento, se sugere não ingerir carne e tal. E até pela minha experiência e sensação física, assim, com essa alimentação, né, que compartilho aí da opção pelo veganismo, como a Samira, me vem essa dúvida de existe repercussão da alimentação no perispírito? Não sei se essa é uma dúvida. Aline, a questão do perispírito ela é ampla e complexa. Tudo depende nem tanto do que nós nos alimentamos, mas é claro, na medida em que nós estamos, como Alexandre, o instrutor, trouxe, utilizando elementos com uma carga muito grande e densa de fluidos, é natural que as nossas células orgânicas repercutam isto. E se as nossas células físicas o fazem, é mais natural ainda que as células da tessitura do perispírito se deixem como que atingir por aquilo que nós utilizamos na nossa alimentação. Mas, de novo, o mais importante é o que nós pensamos e sentimos a cada instante, a cada hora, a cada década e durante qualquer período de uma encarnação nossa. Então, é como eu comentava antes, nós não podemos, vamos dizer, supervalorizar certos cuidados e descuidarmos do principal. Qual é o principal? É aquilo que vem de dentro, não é aquilo que vem de fora. O que vem de fora, é claro, seja no campo do ar atmosférico, inspirado, com poluição ou sem poluição, seja os elementos vitais da natureza vegetal, da natureza animal que nós trazemos para dentro. Tudo isto tem o seu valor, que será maior ou menor também de acordo com quem nós somos. E quem nós somos significa também o que nós fazemos do dia a dia, quem nós pensamos, quais são os nossos ideais, quais são as nossas escolhas, qual é a natureza do que nós vivemos, o que nós sonhamos, o que nós aspiramos, o que nós fazemos no dia a dia. E o que é isso? É o que vem de dentro. Nada se compara a isto. Por isso eu comentava daquela forma antes, não é? Devemos cuidar do que vem de fora e do que vem de dentro, mas nunca descuidando o principal. E o que é o principal? É quem somos. Porque dependendo de quem nós somos, de quem nós nos tornamos, das experiências e escolhas nossas do dia a dia, é que nós vamos brindar
a nossa condição a todos os níveis, dentro da complexidade do perispírito e do corpo, com o que seja mais luminoso e feliz ou mais tenebroso, como aquilo que vem de dentro daqueles que não fazem as melhores escolhas, não fizeram até hoje, e mesmo com o conhecimento espírita, ainda estão algo como que distantes de onde estarão no futuro. Esse livro que você comentou, Aline, é um livro lindo, Fisiologia da Alma. E Ramatiz traz muito bem estas coisas. Há um outro livro dele que trata desse assunto da alimentação e dos matadouros. Chama-se Magia de Redenção. Então, quem desejar, é uma outra literatura complementar. Mas eu diria que com André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos, e na base kardeciana nós já temos o principal. Tá bom? Obrigado a você também, Ali. Então, quem sabe nós deixamos o capítulo seguinte para a semana que vem? E deixamos, se porventura alguém quiser trazer mais um comentário, uma contribuição, e depois vamos para a corrente magnética, vamos para a nossa prece. Pode ser? Professor, boa noite a todos. Posso comentar uma coisa bem rápida? A prática do que o professor comentou, os momentos de vislumbre mais bonitos do mundo espiritual, as cirurgias mais complexas que eu pude perceber, foram depois de dias de grandes sacrifícios. Dias em que eu realmente me sacrifiquei fisicamente, mentalmente, em prol de muitos pacientes. E eu fazia esse teste porque eu ficava pensando na questão da alimentação, mas eu percebi que a produção mediúnica mais intensa se dá logo depois dos maiores sacrifícios pessoais, né? Dos meus desejos, do que eu quero, em prol do que Deus direciona para mim, né? O que eu posso ser útil, para quem eu posso ser útil e qual é o tamanho do meu sacrifício naquele dia. É interessante isso, Leandro. É uma observação interessante mesmo. É claro que é preciso considerar, Leandro, dentro de certos limites, isso que você trouxe. Porque você trouxe uma questão que é o fato de você ter se desgastado mais em esforço no bem, em prol da saúde dos teus pacientes, e isto te trouxe como que um subsídio moral que te permitiu alcançar uma realidade melhor, mais elevada, que também te trouxe a felicidade de se ver compartilhando isto. Quando eu digo dentro de certos limites, é uma ideia somente, é que o médium, para a atividade mediúnica regular, ele precisa cuidar-se, ele precisa estar em condições de trabalho, não é? No sentido do que ele fez durante o dia. Ele não pode chegar exaurido na reunião que ele vai funcionar de boa vontade. Então, nem lá, nem tanto cá. É isso que eu queria comentar. Senão, daqui a pouco, alguém vai achar que deve, assim, fazer um plantão atrás do outro para poder alcançar os céus na reunião mediúnica. Até porque, Leandro, o que mais importa não é alcançar
as esferas maiores, elas nos inspirarão sempre, mas é descermos para as situações mais penosas e lá fazermos a melhor ajuda possível. Então, eu só quis comentar que, né, mas todo mundo entendeu o que você quis dizer e é muito bacana isso também. Obrigado, Leandro. Então, queridos, vamos nos preparando, já que são 8h10 no horário de Brasília. Vamos lembrando que todos devem ter um pouquinho de água. Eu vou pedir para vocês poderem estar na melhor condição de repouso, de conforto, um pouco de água, porque ela será fluidificada a benefício de cada um e das suas famílias, a quem vocês possam dividi-la logo depois. Quem quiser pode ter garrafas de água para oferecê-las amanhã ou mais adiante a outras pessoas. Quem tiver algum cansaço, quem tiver alguma questão médica, né, estiver em tratamento de algo do qual se ressinta por agora, pode se recolher, pode recostar, pode se colocar no sentido de que a espiritualidade que está ao lado de todo mundo, eles estarão cuidando de todos nós, mas com ênfase àqueles que preferirem se posicionar para receber. Enquanto isso, nós vamos, então, nos preparando para que a nossa precezinha de conclusão, antes, ela seja como que uma oportunidade de nós formarmos a nossa equipe de trabalho, eu vou usar a palavra magnética, fluídica, que é aquilo que se relaciona com o passe, com a natureza maravilhosa que nós podemos como que modificar em prol, conduzindo esses reservatórios e tesouros a benefício dos contextos mais delicados que a humanidade vive hoje, como os cenários que vocês acompanham no noticiário. Então, vamos em frente juntos, vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanha nas nossas reuniões, que nos tem trazido como que pelas mãos para que aqui chegássemos e pudéssemos nos conhecer uns aos outros e ao longo de semanas ou meses estarmos sempre buscando aquilo que seja edificante, construtivo de nós mesmos em relação ao nosso futuro. Senhor Jesus, estamos cada um nos nossos lares, cidades diferentes, mas todos unidos pelos mesmos ideais. E nós estamos contigo, Senhor, recordando a figura sublime de Maria de Nazaré e de todos os benfeitores, apóstolos, discípulos, guias e mentores na Terra, reconhecendo o vosso infinito amor e nos colocando como possíveis elementos de utilidade, doando os fluidos materiais, o fluido vital, na companhia dos nossos anjos de guarda,
dos guardiões queridos que estão permanentemente nos protegendo, onde quer que nós estejamos agora. Que a nossa confraternização de estudo da mediunidade de hoje, ela possa ser decisiva no sentido de que há tanto amor envolvido agora, são tantas e mais lindas as luzes dos céus que já se abriram de novo, porque os espíritos angélicos conhecem a todos, sabem das nossas intenções, em que vamos procurando cumprir as leis de Deus, doando cada vez mais e melhor daquilo das nossas disponibilidades para o bem comum. Nós vamos criando, fortalecendo uma pirâmide imensa, perfeita, luminosa, de uma dimensão que acolha o planeta e a sua humanidade, que segue girando em torno do seu eixo, livre e desimpedida, de acordo com as leis do universo, e moralmente, segundo outras leis, as mais originais, envolvendo o amor de Deus, nós todos juntos, abraçados aqui no grupo, vamos preenchendo de fraternidade, de amor, de compaixão, de ternura, de fé, de empatia, elementos virtuosos que, se não possuímos ainda, vamos buscando dos céus, para que a terra inteira usufrua disso, para que haja cura, segurança para a vida humana de todos, para que possamos ajudar a Jesus na atenuação dos ímpetos de violência que continuam irrompendo na alma de encarnados e desencarnados em tão grande número na Terra. Aqui estamos, Jesus, ovelhas pequeninas, agradecendo o teu cajado de luz, tu que és o nosso pastor, a quem desejamos acompanhar de mais perto, cada dia mais, nos deixando banhar do teu amor, da tua misericórdia, da tua divina luz. Mas de imediato, tornando-nos aqueles que reflitam as benesses do teu amor tão divinal, para que todos os hospitais da Terra, incluindo aqueles no mundo dos espíritos, nas regiões diferentes, onde estão os que sofrem, tanto quanto em todas as outras regiões e domínios, onde não há estrutura
de postos de auxílio ou de hospitalizações, que os recursos sejam levados com as forças dos benfeitores, tocando os corações nas profundezas do mundo, nas trevas, nos abismos, tornando possível, mais uma vez esta noite, que incontáveis espíritos, prisioneiros até então do mal, recebam a tua bênção, Jesus. As cintilações das estrelas, penetrando todas as regiões do nosso mundo. E o grande convite à transformação, ao resgate, à mudança de condições íntimas, tudo favoreça com o auxílio dos encarnados aqui e destas famílias lindas de espíritos de diversas partes do mundo, reunidas pelos mesmos ideais, tornem possível o benefício a muitos e muitos que tu, Jesus, esta noite escolheste de ajudar. Que nós possamos sonhar pensando em luz, acolhimento, fraternidade, pensando em misericórdia, que nós sejamos, mesmo tão pequenos, aqueles que continuemos sonhando com o mundo cada vez melhor, elevando-se na direção do cosmos e das estrelas, das humanidades lindas e cheias de virtudes, até que a Terra e aqueles que aqui vivem, recompensados em seus esforços na direção do progresso, alcancem o verdadeiro bem em si mesmos e usufruam da felicidade eterna, aberta a eles todos. Que as luzes mais extraordinárias do espectro visível que as nossas retinas alcançam, tudo isto seja luz para o mundo, paz para a humanidade, país por país, em absolutamente todos os lares da Terra. Perdoa-nos, Jesus, o entusiasmo, o sonho, mas que tu possas continuar abençoando o mundo todo, beneficiando todas as crianças do orbe terreno, crianças encarnadas, crianças espíritos que se apresentam como tais na erraticidade, por uma razão qualquer. Além delas, os jovens, adolescentes, aqueles já adultos jovens, adultos mais amadurecidos e os idosos que na terceira idade possam ser igualmente abençoados, protegidos, tratados em alguma questão qualquer de sua saúde.
E aí, Jesus, percebendo a grande movimentação destas falanges que reproduzem na terra e no espaço o teu divino amor, nós vamos nos preparando para concluirmos o nosso encontro de estudo e de comunhão desta segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Muito obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Vivi, você pode agora concluir a gravação?